Você confiaria sua aposentadoria a um banco que, segundo investigações da polícia, é suspeito de lavar dinheiro para o PCC? Pois é. Enquanto você conta moedas para pagar os boletos de janeiro, uma tempestade de 12 bilhões de reais acaba de estourar em Brasília, e ela tem o potencial de levar o seu futuro junto. Esqueça as siglas complicadas do mercado financeiro. O que aconteceu com o Banco Master, conforme apontam as denúncias, não foi apenas um erro de gestão. Há fortes indícios de que foi um ataque aos cofres públicos disfarçado de instituição bancária. Estamos falando de um banqueiro alvo de operações policiais, tentando fugir de jato particular, de suspeitas sobre malas de dinheiro do tráfico virando investimento e, o pior de tudo, de relatos sobre políticos graúdos tentando usar o seu dinheiro via bancos estatais para salvar operações que hoje estão sob investigação. O rombo é bilionário, o escândalo é policial, mas a conta, adivinha? A conta, via fundos de pensão e taxas bancárias, vai sobrar para você. Sejam bem-vindos ao Teatro do Poder. Aqui, nós não analisamos gráficos de ações, nós seguimos o rastro da sujeira. E o caso do Banco Master é citado por especialistas como a aula magna de como o sistema opera nas sombras para drenar a riqueza do país. Durante anos, venderam para o mercado a imagem de um banco milagroso, liderado por um menino de ouro que lucrava bilhões enquanto os concorrentes tropeçavam. Mas a mágica, meus caros, não costuma existir na economia real. O que existe, muitas vezes, é crime. O que as investigações da Polícia Federal, como a Operação Carbono Oculto, estão revelando é de revirar o estômago. Há evidências de que o Master não operava apenas como um banco imprudente. A tese da acusação é que ele funcionava, na prática, como uma gigantesca lavanderia de dinheiro, conectando a sofisticação da Faria Lima ao submundo violento do crime organizado. O esquema pegava o lucro do tráfico, passava por uma rede complexa de fundos falsos e postos de gasolina e devolvia o dinheiro com aparência de limpo, pronto para ser gasto em jatinhos e hotéis de luxo. Mas para que uma máquina desse tamanho funcione à luz do dia, ela precisa de algo que o dinheiro compra fácil em Brasília: proteção. Hoje, vamos desmontar esse inquérito peça por peça. Vamos ignorar o economês chato e mostrar como a elite política e o crime organizado supostamente sentaram na mesma mesa para jantar o patrimônio dos fundos de pensão. Se prepare, porque a sujeira vai respingar em quem deveria te proteger. Antes de abrirmos a caixa preta desse esquema, um aviso rápido. O algoritmo não gosta desse tipo de conteúdo. Ele prefere dancinhas e virais vazios. Se você quer continuar recebendo a verdade que a TV esconde, faça a sua parte agora. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. É de graça para você, mas é o combustível que mantém o Teatro do Poder no ar. Já clicou? Ótimo! Agora vamos ver como eles transformaram lixo em ouro. Para entender como 12 bilhões de reais desaparecem, você não precisa ser economista. Você só precisa entender o golpe do vendedor de sucata. Vamos simplificar o economês. Imagine que você compra um Fusca 76, todo enferrujado e sem motor, por R$500. Mas, ao chegar em casa, você anota no seu livro de contabilidade que aquele carro é uma Ferrari 0 km valendo R$2 milhões. Parabéns! No papel, você acabou de ficar milionário. Na realidade, você só tem uma sucata na garagem. Foi exatamente essa mágica que, segundo o Banco Central, o Banco Master teria feito em escala industrial. Investigações apontam que eles compravam créditos podres, dívidas de empresas falidas que nunca seriam pagas, a preço de banana. Mas registravam esses papéis nos balanços como se fossem ativos de altíssimo valor. É a alquimia financeira, transformar dívida morta em lucro contábil. Enquanto bancões tradicionais pisavam no freio com medo da crise, o Master acelerava. Eles mostravam lucros recordes e crescimento explosivo. O mercado olhava e pensava: qual o segredo desse sucesso? A suspeita hoje é que o segredo era a manipulação dos números. Eles teriam usado esses balanços inflados para atrair investidores reais.
Grandes fundos de pensão olharam para aqueles números maquiados e colocaram o dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas lá dentro. O banco, conforme a acusação, operava com características de uma pirâmide de luxo. Precisava de dinheiro novo entrando o tempo todo para esconder que o cofre estava cheio de papéis que não valiam nada. Eles venderam a imagem de um gigante sólido, quando na verdade os indícios mostram que era um castelo de cartas, esperando o primeiro vento forte para desmoronar. Se a fraude contábil já é grave, o que vem agora transforma esse caso em um filme de máfia. Um banco que vive de aparências precisa de uma coisa desesperadamente: dinheiro vivo circulando para pagar as contas do dia a dia e manter a farsa. E quem no Brasil tem montanhas de dinheiro em espécie e precisa de um lugar para guardá-lo? O crime organizado. As investigações da Polícia Federal, na Operação Carbono Oculto, revelaram o porão do Banco Master. Eles descobriram que o banco não era apenas imprudente. Ele é formalmente investigado por suspeita de ser a grande lavanderia do primeiro comando da capital, PCC. Como isso funcionava? Através de uma rede de postos de gasolina. Postos são um método clássico de lavagem, muito dinheiro vivo, difícil de rastrear. O esquema, segundo a PF, usava uma rede de mais de 200 postos e empresas de fachada para injetar o dinheiro do tráfico dentro do sistema financeiro. O traficante entregava as malas de dinheiro sujo, o esquema rodava pelos fundos do banco e o dinheiro saía do outro lado limpo, pronto para virar mansões, jatinhos e influência política. Era uma simbiose perfeita. O banco precisava do volume financeiro para tapar o buraco das suas inconsistências. O crime precisava da estrutura do banco para legalizar sua fortuna. Daniel Vorcaro e seus sócios, segundo as autoridades, não estariam apenas gerindo um banco. As evidências sugerem que eles operavam o departamento financeiro da maior facção criminosa da América do Sul. Isso explica a blindagem. Quando você movimenta o dinheiro do crime, você tem sócios que garantem que ninguém faça muitas perguntas, até a casa cair. Agora você deve estar se perguntando: onde estava o Banco Central? Onde estava a Polícia Federal esse tempo todo? Como é possível um banco pequeno, vindo do nada, movimentar bilhões em operações suspeitas sem disparar um único alarme em Brasília? A resposta é o que chamamos no Teatro do Poder de cegueira deliberada. Em Brasília, a fiscalização parece ter um botão de liga e desliga, e quem controla esse botão não são os técnicos, são os padrinhos políticos. O Banco Master cresceu sob a suspeita de proteção de uma cúpula de ferro. Enquanto o pequeno empresário é asfixiado pela Receita Federal por errar um dígito no imposto, o Master operava livremente. Por quê? Porque ele teria as conexões certas. Relatórios de inteligência financeira, COAF, alertaram sobre movimentações atípicas anos atrás. Auditores independentes se recusaram a assinar os balanços do banco porque os números não batiam. Mas nada acontecia. Por que os alertas eram ignorados? Analistas apontam que o banco não servia apenas a interesses privados. Ele servia à elite política. Quando você financia as campanhas certas e oferece os jantares mais caros, você ganha o escudo da invisibilidade. Existe uma regra não dita no poder: você não derruba a vaca leiteira enquanto ela ainda está dando leite. O Master parecia útil, ele financiava o sistema, e o sistema, em troca, oferecia o silêncio. A cegueira das autoridades, para muitos, não foi incompetência, foi cumplicidade. Deixaram o problema crescer no quintal, porque no fim do mês ele pagava o aluguel da festa democrática. Mas a audácia dessa organização não se contentou apenas em comprar o silêncio nos gabinetes acarpetados de Brasília. Eles entenderam que no século XXI, o verdadeiro tribunal não é o da justiça, mas o da internet. E foi aí que o esquema cruzou uma linha que separa a corrupção tradicional da guerra psicológica pura. Eles decidiram hackear a sua opinião. Se os técnicos do Banco Central eram os estraga-prazeres que tentavam impedir a festa dos balanços falsos, a solução encontrada não foi técnica, foi narrativa. Segundo investigações recentes que motivaram a abertura de um inquérito na Polícia Federal, o Banco Master teria financiado
uma verdadeira tropa de choque digital. Estamos falando de influenciadores, pessoas que você segue, que você admira, que entram na sua casa pela tela do celular, sendo supostamente pagos para ler um roteiro macabro. A missão? Assassinar a reputação de quem fiscaliza e canonizar o criminoso. A estratégia remete às táticas de guerra híbrida. Enquanto o Banco Central apertava o cerco contra as fraudes, exigindo capital e transparência, a internet era inundada por vídeos e posts coordenados atacando a autarquia. A narrativa vendida era cínica. Pintavam o regulador como um vilão perseguidor, um agente do sistema que queria quebrar um banco inovador. E o Banco Master? Esse era vendido como a vítima, o Davi lutando contra o Golias, o banco que incomoda os grandes. É a inversão total da realidade. Eles usaram a credibilidade de terceiros para convencer a sociedade de que o remédio era veneno. Pense na gravidade disso. Não é apenas sobre roubar dinheiro, é sobre roubar a verdade. Segundo as apurações, o dinheiro que deveria garantir a solvência do banco estaria sendo drenado para pagar essa engrenagem de mentiras. Influenciadores recebiam para defender o indefensável, transformando seguidores em massa de manobra. É o teatro do poder, encenado no seu feed do Instagram e no seu Twitter. Eles sabiam que, se conseguissem jogar o povo contra o fiscal, a pressão política para salvar o banco se tornaria insustentável. É a democratização da fraude. Usaram a sua voz, o seu like e a sua confiança para proteger quem estava assaltando o seu futuro. Se até a opinião pública virou mercadoria balcão, comprada por Pix e notas fiscais de marketing, em quem você ainda pode confiar? A blindagem saiu do Congresso e foi para o algoritmo. Mas todo esquema insustentável tem um prazo de validade. Quando o buraco financeiro ficou grande demais para ser escondido com maquiagem contábil, o sistema entrou em modo de pânico. O banco ia quebrar, e se ele quebrasse, levaria junto os segredos de muita gente poderosa. Foi aí que tentaram a jogada mais suja de toda essa história, a Operação Resgate com o seu dinheiro. Nos bastidores, desenharam um acordo para que o BRB, Banco de Brasília, um banco estatal, controlado pelo governo, comprasse carteiras de crédito do Banco Master. Traduzindo para o português claro, a intenção era que um banco público pagasse bilhões de reais por aqueles créditos podres e fraudes que explicamos no começo do vídeo. A ideia era genial e perversa: transferir o prejuízo privado do banqueiro e das operações ilícitas para o cofre público do Estado. Eles queriam nacionalizar o rombo. Se essa manobra tivesse passado despercebida, o Banco Master receberia dinheiro limpo do Estado para tapar seus buracos, e o BRB, e por tabela, o contribuinte, ficaria com a conta do lixo tóxico. Essa negociação chegou a avançar, com reuniões de alto nível e pressão política pesada para que o negócio saísse rápido. Salvem o soldado Master, parecia ser a ordem. Felizmente, o cheiro de podridão era tão forte que a operação vazou na imprensa e travou. Mas a simples existência dessa tentativa mostra o nível de ousadia. Eles não têm medo de usar o banco do governo para tentar limpar a sujeira dos seus sócios. Eles trataram o tesouro como se fosse a conta bancária da família. Se até agora você achou que essa história era apenas uma briga de tubarões em aquários de luxo, é hora de olhar para a base da cadeia alimentar, as vítimas reais. O dinheiro que o Banco Master usava para manter sua estrutura de pé e supostamente lavar os recursos do crime não brotava do chão. Ele vinha, em grande parte, de onde o dinheiro é mais sagrado, a previdência. A estratégia do banco era agressiva e cruel. Eles miraram nos regimes próprios de previdência social, RPPS, os fundos que guardam a aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais. Estamos falando do dinheiro que deveria garantir o futuro da professora, do policial, do enfermeiro que trabalhou a vida inteira servindo ao Estado. Os gestores desses fundos, muitas vezes indicados politicamente e sem conhecimento técnico, ou pior, corrompidos, olhavam para aqueles balanços, que hoje sabemos serem questionáveis, e despejavam bilhões de reais lá dentro. Eles trocaram a segurança da velhice dos servidores
por papéis podres que correm o risco de não valer nada. Quando o banco quebra ou sofre intervenção, esse dinheiro vira fumaça. O servidor que contribuiu por 30 anos descobre da noite para o dia que o fundo está insolvente, que o dinheiro que pagaria seus remédios e seu descanso foi usado para financiar o luxo de banqueiros ou lavar o dinheiro do tráfico. É a transferência de renda mais perversa possível. Tiram de quem trabalhou honestamente para financiar quem vive do crime. O Banco Master não apenas teria quebrado regras financeiras, ele quebrou futuros. E enquanto as famílias desses servidores vão apertar o cinto, os artífices do golpe provavelmente já protegeram seus patrimônios em paraísos fiscais intocáveis. Chegamos ao fim deste ato, mas não se engane, as cortinas do Teatro do Poder nunca se fecham totalmente. A queda de Daniel Vorcaro e a exposição do Banco Master são vitórias pontuais, mas o sistema que permitiu que isso acontecesse continua intacto. O banqueiro foi alvo da polícia, sim, mas e os padrinhos políticos que blindaram o banco por anos? E os diretores que tentaram empurrar a fraude para o BRB? E os gestores de fundos que jogaram a aposentadoria alheia no lixo? Esses continuam nos gabinetes, prontos para encontrar o próximo menino de ouro e recomeçar o ciclo. E sobra mais uma conta para você. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, vai ter que cobrir o prejuízo de milhares de correntistas menores. Sabe de onde vem o dinheiro do FGC? Ele vem do sistema bancário, que repassa esse custo para você nas tarifas, nos juros altos do cartão de crédito e no spread bancário. No Brasil, o lucro é privado, mas o prejuízo é sempre socializado. O banqueiro joga, o político ganha sua comissão, o crime organizado lava seu dinheiro e quando a casa cai, a conta da reforma é dividida entre todos nós. Não espere que a justiça venha de cima. A única defesa que você tem é a informação. É entender que, quando a esmola é demais, o santo não só desconfia, ele foge. O Banco Master é a prova de que no Brasil, a fronteira entre a economia formal e o crime organizado pode não existir mais. Se você não quer ser o próximo a pagar essa conta, fique atento. O espetáculo acabou, mas a bilheteria já cobrou o seu ingresso. Se este vídeo abriu seus olhos para a sujeira que eles tentam esconder, faça a sua parte. Compartilhe este vídeo. A única coisa que eles temem mais do que a Polícia Federal é um povo que entende como o truque funciona. Nos vemos no próximo ato.